A pesquisa A Pedagogia Waldorf e a Formação para a Cidadania Emancipada realizou uma investigação teórica envolvendo as bases filosófico-pedagógicas da pedagogia Waldorf, fundada em 1919 pelo artista e educador Rudolf Steiner, na Alemanha. Sob perspectiva da crítica negativa adorniana, busquei identificar como alguns princípios da pedagogia Waldorf chegam às reflexões nas escolas brasileiras que seguem essa pedagogia, e como esses princípios se relacionam com o cenário educacional mais amplo, notadamente com o chamado Novo Ensino Médio, Lei nº 13.415, de 2017. Com uma postura de vigilância crítica, analisei princípios da pedagogia Waldorf como a formação integral, a liberdade, a autonomia, o trabalho e a cidadania, refletindo em que medida essas noções convergem ou divergem da ideologia e das políticas neoliberais em desenvolvimento no campo educacional brasileiro. Mobilizei a crítica negativa para pensar a pedagogia Waldorf, investigando o objeto de forma imanente, seus fundamentos próprios, princípios e objetivos, e analisando teoricamente o desenvolvimento histórico e concreto desta pedagogia. Num primeiro momento, a pesquisa bibliográfica e a análise se concentraram na literatura referente aos princípios pedagógico-filosóficos, como a educação estética e o conceito de Bildung, ou formação. Também busquei textos acerca do histórico e da situação contemporânea da Waldorf no Brasil, em bibliotecas virtuais como o Google Acadêmico, o Cielo e o portal da CAPES. Materiais específicos foram consultados em sites como da Federação das Escolas Waldorf no Brasil, da Sociedade Antroposófica do Brasil, do Instituto Ruth Salles e da Editora Antroposófica. Os textos selecionados foram lidos e fichados. Outros textos foram lidos depois para complementar a discussão, comparando a concepção de organização social proposta por Rudolf Steiner à neoliberal. A partir da análise de como os princípios dessa pedagogia chegaram e se desdobraram no Brasil, identifiquei que as concepções de educação estética e Bildung pouco dialogavam com o cenário da Waldorf por aqui, onde a ideologia neoliberal e a formação para o mercado de trabalho tem sido fortemente incentivada nas escolas públicas. A presente pesquisa teve diversos resultados subjetivos e práticos. O aprofundamento em uma temática e o desenvolvimento de uma crítica negativa sobre o objeto, por meio de um trabalho de pesquisa e reflexão constante e paulatino, foi um processo de aprendizado em relação ao fazer pesquisa, à organização pessoal e ao compromisso com o rigor científico. Destaco a grande bagagem de leitura, o desenvolvimento da escrita com a elaboração dos fichamentos e do relatório final, o registro e a síntese de reflexões, assim como o aprendizado interpessoal na relação de orientação e com as interlocutoras informais da pesquisa. Dentro das minhas conclusões, na pedagogia Waldorf, diversos ideais pedagógicos como a autonomia, o altruísmo, a postura humilde e amorosa, o senso de liberdade social, a igualdade de direitos e a fraternidade, a sensibilidade para com a natureza e com a sociedade, são fundamentais para um desenvolvimento humano integral e, consequentemente, para a construção de uma sociedade emancipada, democrática, com uma ordem social comunitária e uma vida espiritual cultural livre. Porém, no Brasil, ao seguir o desenvolvimento histórico das escolas Waldorf, fica evidente que essa pedagogia sofreu um processo de elitização em relação ao contexto em que foi fundada na Alemanha. Na minha breve análise, identifiquei convergências pontuais entre os princípios da pedagogia Waldorf e o ideário pedagógico do novo ensino médio. Porém, essas diretrizes e finalidades possuem bases substancialmente distintas, pois Steiner propunha uma formação pedagógica que transformasse a estrutura da sociedade, onde a melhoria das condições sociais e materiais permitiriam dialeticamente um desenvolvimento espiritual dos indivíduos da sociedade, o que pode ser caracterizada como uma proposta de formação emancipadora.